Olá pessoal, iniciamos então mais uma aula sobre engenharia de software. Aqui é novamente o professor Marco Aurélio, da UTFPR de Campo Mourão. Então, primeiramente, a gente tem que pensar em o que é software. Software é algo que permeia tanto a nossa vida e às vezes a gente não para muito para pensar o que seria um software, o que é de fato um software, o que foi um software, o que será um software. Quando eu entrei na minha graduação, muito tempo atrás, 98, as pessoas falavam que eles faziam seus programas em cartões, dirigiam suas documentações em máquina de escrever manuais e toda aquela história. Para mim, software na minha época já era diferente. Um exemplo concreto do que a gente pensava ser software. Então, tem uma caixa aqui, é um jogo, um software prateleira, de certa forma. Existia uma preocupação nessa estética, mas principalmente em relação ao programa. Veja, aqui eu estou moderno, tem CDs ainda, não estou nem falando de disquete, mas a gente tinha o software, que a gente geralmente associa software com o programa que está contido na mídia, mas sempre vinha acompanhado documentação para auxiliar o usuário que comprava aquele software a utilizar. Veja, o software LCD, esse aqui especificamente, na época, certamente eu não tinha internet, então o que me entregava, chegava no CD, era o que eu jogava. Não existia esse conceito de atualização que a gente vê hoje. Um exemplo um pouquinho mais recente, pensar um Office 2007, aqui, diferente daquele outro, a gente só tem o CD, a gente não tem nenhum manual. Aqui a documentação toda fornecida está de forma eletrônica. E sinceramente nunca me fez falta nenhuma aquela documentação em papel, desde que existia a documentação eletrônica. Mas novamente, aqui eu tenho meio físico, embora que esse programa especificamente eu já dependo da internet para ter alguns recursos como a própria documentação. E hoje o nosso cenário é totalmente diferente. A gente tem esse tipo de programas ainda, a gente consegue comprar o software de prateleira, um programa que tem documentação. Mas no nosso dia a dia, o software ele envolve dispositivos móveis, com aplicativos comprados em lojas de aplicativos específicas. Nós temos também agora o software como um serviço. Por exemplo, eu sou um usuário do Gmail, serviço fornecido para mim, eu não tenho nada instalado na minha máquina, eu simplesmente uso um serviço e onde quer que eu esteja é o mesmo serviço que é oferecido. E aí a gente chega num patamar que mesmo o software, o hardware que a gente associa com o software, ele mesmo pode ser oferecido como serviço. Então nós temos máquinas virtuais que nos permitem desenvolver e entregar software e serviços e produtos para nossos clientes. Temos containers, enfim, o software hoje em dia está muito mais disseminado. Pensem também, e aqui eu estou falando de softwares complexos, mas existe software nas coisas muito mais simples. Por exemplo, aqui no meu campo de visão, eu vejo uma impressora, obviamente ela tem software, de fato ela tem um computador de pequeno desempenho, mas ela tem um computador completo ali. Mas eu tenho dispositivos mais simples, eu tenho um ar-condicionado parado ali, aquele ar-condicionado certamente tem software. Não é um software complexo, mas ainda assim ele tem um programa de computador ali interno que faz com que aquele sistema de ar-condicionado funcione adequadamente. Eu tenho minha caixa de som, Bluetooth, ela também tem software, tá? Tem um programa de computador embutido. Enfim, o software está por todo canto. Mas uma pergunta que pode vir para nós, né? Perguntas simples, para só começar essa disciplina. Né? O que é software exatamente? Onde está esse software? E como você cria software? São três perguntas importantes. Primeira pergunta, o que é software? Os exemplos que eu dei anteriormente aqui, essas caixas, é fácil entender um pouco o que é software para um leigo, mas o que mais que compreende? É só aquela mídia? É só o programa de computador? Então, quando você está lá no seu disciplina de algoritmos, você codifica esse programa em C, aquilo lá é software?
só aquele programa é software ou tem mais coisa que envolve software? Certamente, se precisar de banco de dados, ou seja, se tiveram armazenar informações em outro lugar, talvez eles criaram um programa que acessava esses dados. Nas estruturas de dados, com certeza, eles criaram estruturas, listas, árvores, e o seu programa utilizava essas listas. Um programa que o software Office, ele tem documentos com Word. Esse documento, o Word, ele pode ser acessado não apenas pelo Office, mas também com LibreOffice e outros programas. Então, o software não é apenas aquele programa de computador, ele é um pouco mais. Tá? Então, vou colocar uma definição simples aqui. Depois vocês podem pensar em outras definições. Inclusive, é uma atividade para vocês pensar em outras definições. Software são programas de computador que, quando executados, fornecem a função e o desempenho desejados pelo usuário e planejados por quem desenvolve. Os softwares também são, além dos programas de computador, as estruturas de dados que permitem àqueles programas manipularem adequadamente a informação. Então, veja, estruturas de dados também é um elemento essencial no nosso software. E, finalmente, os documentos que descrevem a operação e o uso daqueles programas. Não adianta nada eu ter um software que desempenha uma função que supostamente me satisfaz, se eu não sei como usar aquele software. É óbvio que hoje em dia nós temos cada vez mais um esforço em deixar os programas sejam mais facilmente utilizáveis. Mas se nós imaginarmos todos os softwares que existem ao nosso redor, os usuários não são apenas usuários, eu, Marco Aurélio, como professor, vocês, como estudantes. Existem N tipos de programas de computador. Existem N tipos de software. Existe o software nesse computador de mesa, mas existe o software embarcado. Por exemplo, o software que está naquele ar-condicionado é um software embarcado. O software que controla o freio ABS do seu carro também é um software embarcado. E para esses softwares não existe o conceito de usabilidade, exatamente. Talvez para eles a questão de documentação, para integração com outros subsistemas seja essencial. Então, é importante pensar, né, o software de uma forma mais ampla. Outra pergunta, onde está o software? O software está em todo lugar. Seja como um produto, como aqueles que eu mostrei para vocês, seja como um serviço, que a gente tão cotidianamente utiliza. E software está de fato em todo lugar, em vários níveis. Se a gente pensar hoje em comércio eletrônico, aquelas recomendações que aparecem para nós não é simplesmente aleatória. Existe todo um software por trás que analisa um conjunto de dados devidamente estruturados e a partir daquilo ele consegue recomendar coisas para você. E às vezes esse software ele utiliza outros, formando uma composição de produtos e serviços que chega para você apresentado como um resultado do software. Então, o software está em todo canto. Onde você olha, o software está lá. Hoje seria difícil, na verdade, imaginar hoje um mundo sem o software para ajudá-lo a acontecer. E aqui começamos a entrar no tópico da nossa disciplina especificamente. A gente teve uma ideia agora já do que é software, mas a questão é quem cria esse software, como esse software é criado. E aqui que a gente tem a questão da engenharia de software. Ou seja, o que é necessário, qual o conhecimento necessário para criar um software e por que é necessário esse conhecimento. E essa talvez seja uma questão. Bom, o que é engenharia de software? Mais uma definição dentre outras tantas que existem. Engenharia de software é a aplicação de abordagens sistemáticas, disciplinadas e quantificáveis para o desenvolvimento, operação e manutenção do software. Além disso, a gente também tem que pensar que essas abordagens sistemáticas, disciplinadas e quantificáveis, alguém tem que criar essas abordagens. Então, a engenharia de software também compreende
o estudo, a criação dessas abordagens para desenvolvimento, operação e manutenção de software. Tá? Então, isso que compreende engenharia de software. E aqui vem a primeira questão que talvez a gente pense quando se matricula uma disciplina de engenharia de software. Por que eu preciso dessa disciplina? Por que eu preciso preocupar-me com a engenharia de software? Criar software é tão simples. Vocês criavam software lá na disciplina de algoritmos 1. Algoritmos. Vocês criaram software na disciplina de algoritmos 2, algoritmos de dados, na disciplina de banco de dados. Hoje em dia, você pega Firebase e Google, você consegue criar aplicativos até relativamente sofisticados sem tanto conhecimento. O ano passado, me lembro que teve alguém que falou assim, nossa, professor, um rapaz criou um programa que cria programas. Não precisamos mais de pessoas para criar programas. A gente consegue automatizar nesse patamar. Criar software é simples. Isso é verdade? Vou dar só alguns exemplos. 2 exemplos. Quem foi aluno meu, estudante meu, já sabe, já ouviu com certeza do Ariane 5. O Ariane 5 é um foguete europeu. Né? Na verdade, a Ariane como um todo é uma série de foguetes europeus, uma linha. Existiu o Ariane 4, que era um foguete muito consolidado, mas com uma capacidade reduzida de carga. Então foi considerado o Ariane 5, que é para levar mais carga, capaz de levar até 2 satélites pesados ao mesmo tempo. Isso reduziria o custo do lançamento. Naquela época, essa era a estratégia, né? Criar foguetes maiores para levar mais carga, ao invés da estratégia atual, que é utilizar foguetes reutilizáveis. Esse não é o caso ainda. O que é o fato aqui é que o Ariane 5, no voo inaugural dele, ele explodiu. A explosão de foguete significa um prejuízo de mais ou menos 100 milhões de euros, no caso. Um câmbio atual, isso são 600 milhões de reais. Não é pouco dinheiro. É muito, muito dinheiro. Isso porque a carga que ele levava na época, né, porque o foguete leva alguma coisa útil para o espaço. Né, não é uma carga muito importante. Existem cargas que custam bilhões de dólares. Então veja, isso foi um prejuízo gigantesco. E qual que foi o problema do lançamento do Ariane 5? Software. Teve um pedaço de software do programa do computador do Ariane 4 que foi utilizado no Ariane 5. O Ariane 4 teve dezenas de lançamentos. Sempre funcionaram. Então é óbvio que aquele programa, aquele trecho de programa estava adequado na cabeça. Esse é o nosso pensamento que tinha na época. Colocaram aquele pedaço de programa no Ariane 5. Só que o problema é que o perfil de voo dos foguetes era totalmente diferente. No Ariane 4, aquele programa ficava ativo por 30 segundos. No Ariane 5 ficava por minutos. Resultado, no Ariane 4 nunca deu problema por causa do tempo pequeno. No Ariane 5, como ficou muito tempo, houve um estouro do número. O número deu um overflow. No que aconteceu o overflow do número, ultrapassou o valor máximo que foi permitido, o sistema da Ariane lançou uma exceção. A exceção lançada pelo software da Ariane 5, pelo programa do computador, quem programou Java, outras linguagens baseadas que utilizam o conceito de exceção, já sabe que a exceção lançada ela tem que ser capturada por algum canto. Se ela não for capturada, o resultado é que o programa vai ser derrubado. E foi exatamente o que aconteceu na Ariane 5. O programa foi derrubado. E como era um programa que controlava a direção, a atitude do foguete, o foguete teve que ser destruído. Então veja, um problema muito simples, que poderia ser evitado. Existem técnicas, por exemplo, especificamente nesse exemplo, teste de mutação poderia detectar esse problema. E no caso, passou batido. Então a gente tinha a solução, mas aconteceu. Se a gente pensar um problema muito mais recente, a Boeing lançou o seu módulo que ia para SS e no lançamento de demonstração ocorreu uma falha. O módulo não foi reacionado no tempo correto. Novamente, foi um erro de software. Isso foi logo um pouco antes de começar a pandemia. De novo,
Mais um prejuízo de milhões, centenas de milhões de dólares. Argumentos, inclusive, que um dos motivos da negócio da Boeing e da Embraer não ter ido para frente foi porque, além do prejuízo com o Boeing 737 MAX, teve essa questão do CST, Stavarne, e isso levou, então, à necessidade da Boeing de remanejar os seus custos. Então, veja, tem N coisas. Mark Clement Orbiter também é um problema de conversão de unidades numéricas da Inglaterra, né, do sistema internacional, com utilizado no sistema imperial nos Estados Unidos. Tá? Resultado, módulo, uma sonda que foi para Marte, que nem hoje, que está chegando a Perseverance lá em Marte. Na hora que ela foi entrar na atmosfera, teve um erro de cálculo, ela colidiu com o planeta, perdeu-se a sonda, o módulo. E se a gente pegar, depois eu convido vocês para acessar esse site, esse catlas/risks. Esse site tem N coisas relacionadas à segurança de sistemas computacionais, e com certeza muitos dos problemas relacionados ali são sobre software. É assustador a quantidade. E é assustador saber que muitos desses problemas poderiam ser evitados. E olha, aqui eu estou falando de problemas, coisas que levaram a falha com prejuízos. Existem outra categoria imensa de questões, como custos descontrolados que poderiam ser abordados, tá? Que aqui a gente não está citando, mas tem muitas coisas, clientes insatisfeitos com o software, uma funcionalidade que não foi atendida e deveria. Então, a engenharia de software ela permite contornar tudo isso. E quando corretamente feita, ela faz. Enfim, nunca foi trivial. Jamais será trivial fazer software. Por que jamais será trivial? Porque, infelizmente, tem algumas propriedades de software que são simplesmente indecidíveis. Não é possível estabelecer que um programa de computador não tem erro. Então, nunca vai ser trivial fazer um bom software. Isso, obviamente, não nos impede de fazer software cada vez melhor. E, de fato, a gente faz. Se a gente observar os programas que a gente utilizava na década de 90, 2000, os programas que nós temos hoje, a diferença é gritante. Tá? Não tem, acho que é impossível. Se a gente pegar por esporte o computador em 1990 e tentar utilizá-lo para alguma coisa útil, a gente vai sentir extremamente amarrado. Porque melhorou muito o software. Tem coisas que a gente consegue fazer hoje que naquela época era inimaginável. Disciplinas como projeto integrador, que vocês fazem a aplicação, disponibilizam no servidor e faz implantação contínua, isso é trivial hoje, você consegue fazer em meio dia, né, um esboço de algo desse sentido. E antigamente nem se cogitava essa possibilidade. Tá? Então, o fato é que, por mais que seja difícil fazer software, e vai continuar sendo difícil, a questão é que a gente consegue melhorar e fazer cada vez melhor. Exemplos de coisas que a gente tem na vanguarda na engenharia de software hoje. Bom, integração e implantação contínuas, isso é uma realidade para nós. Se você tem um celular com aplicativo instalado, se você utiliza a internet, o Google, o Gmail, o Facebook, qualquer serviço, rede social, você está recebendo os benefícios da integração e implantação contínua. As alterações feitas pelos desenvolvedores, elas são testadas automaticamente, avaliadas corretamente, disponibilizadas para um subgrupo, ela é avaliada, se for corretamente avaliado para aquele grupo, é disponibilizado para todo mundo, e tudo isso acontece automaticamente em uma escala gigantesca. A gente consegue também gerar dados automáticos, né, automaticamente para teste, software. Então, eu consigo, assim, ajudar a criar programas que dificilmente falham, ou pelo menos as falhas são cada vez menos óbvias. Eu consigo arrumar automaticamente programas. Tá? Existem trabalhos para criar programas automaticamente. Ou pelo menos, não para criar totalmente o programa, apenas para corrigir o programa corretamente. Porque, por exemplo, tem uma suposição de que você, estudante, você, programador, você, engenheiro de software, você não comete erros complexos no programa. Você não faz um erro crasso. Geralmente você faz erros simples. Então, considerando essa hipótese de erros simples, a gente consegue então pensar em programas que automaticamente reparam os erros simples. E mesmo erros não tão simples, às vezes tem programas que é muito comum no ambiente de Linux, que eu tenho uma distribuição Fedora e tenho uma distribuição Ubuntu,
Eu tenho uma correção de segurança feita para uma distribuição, como que eu passo para aquela outra distribuição? Tem mecanismos que permitem transpor isso automaticamente. Transpor uma correção que está numa distribuição, num software, para um outro software do mesmo tipo, que tem um elo em comum. Enfim, então nós temos muitas coisas disponíveis para software, muitas que inclusive ainda estão na parte acadêmica, ainda a gente não consegue ver na indústria, mas que eventualmente elas estarão disponíveis. Tá? Como toda tecnologia demora um pouco para avançar e ser incorporada no nosso cotidiano. Mesma coisa com engenharia de software. Tá? Então, isso aqui fica... Aqui são um dos itens, depois a gente pode conversar sobre outros avanços. Isso aqui serve com ânimo de que, sim, tem coisas a melhorar, e as coisas têm muito a ser colocado em prática, que a gente já sabe na academia, e que eventualmente será adotado. E então é importante ter todo esse conhecimento da engenharia de software, tanto da básico quanto as tendências, para que a gente consiga se adaptar aos novos cenários. E, finalmente, o que compreende de forma muito macro a engenharia de software? Como que eu faço para criar esses programas, estruturas de dados? Como que eu atendo aquele meu usuário super exigente? Como eu atendo esse ambiente que muda muito rapidamente? Como eu supero esses desafios? Como eu desenvolvo um programa com custo menor possível e um programa que tenha poucos defeitos, poucos erros? Para sistematizar tudo isso, eu posso organizar a engenharia de software em alguns grandes campos. Aqui eu vou citar esses 5. Engenharia de requisitos, projeto de software, implementação, teste e implantação e operação. Engenharia de requisitos é o passo inicial. Ou seja, eu tenho que entender o problema. Isso envolve muitas vezes entender o ser humano, nosso usuário. Isso é complicado. Entender esse problema e começar a representá-lo de uma forma que nós, dentro da computação, consigamos tratá-lo. Ao começar a transpor esse domínio do problema para nosso domínio da computação, a gente consegue modelar esse problema. Quando vocês criam programas, desde lá de algoritmos, um programa é um modelo formal. É uma especificação, uma linguagem, tudo incompleta. Mas óbvio que eu não consigo transpor imediatamente um modelo mental, os requisitos, o que o usuário quer, para esse modelo formal. Para coisas muito simples eu consigo, mas para o geral não. Então eu preciso então de uma etapa intermediária, que é o projeto de software. Então vocês tiveram a disciplina de análise de projetos de software, provavelmente orientado a objeto. Que o intuito era esse, como começar a representar esse universo externo à computação dentro agora do universo da computação. De forma que gradativamente eu consigo entender aquele problema, estabelecer soluções adequadas e implementá-las. Implementá-las de fato aí com código. Mas veja, existem técnicas que a partir daqueles modelos feitos do projeto, aquele código pode ser gerado automaticamente. Da mesma forma, eu tenho como utilizar, mesmo que se eu não gerar automaticamente, o fato de ter o projeto me auxilia muito a fazer a implementação. Não só fazer a implementação, mesmo para testar o software, implantar, porque o projeto ele é uma representação de um nível mais alto. Implementação, como ela é formal, não é raro a gente trabalhar na implementação do sistema hoje e daqui a alguns anos, ou meses, ou até mesmo semanas, temos dúvidas quanto a como foi implementado aquilo e por que foi tomada aquela decisão. Tá? Então, quando a gente fala em implementação, então, não é apenas codificar, a gente tem coisas que a gente pode fazer. A gente tem maneiras de prevenir que erros típicos de implementação voltem a acontecer. Eu posso detectar indícios de problemas, que a gente chama de smells. Eu posso fazer operações de refatoração. Porque, por mais que a implementação exija uma intervenção humana, a maioria das vezes, tem algumas operações que são cotidianas. E para essas operações cotidianas, a gente consegue automatizá-las também e evitar os erros
de execução mecânica, podemos dizer, mas de uma forma muito repetida, de uma certa atividade de implementação. Então, a refatoração te auxilia nisso. A gente também tem a questão de teste de software. Como que eu detecto problemas no meu software, naquele meu programa de computador? Como eu detecto esses problemas antes que eu alcance o meu usuário final? Porque a última coisa que a gente quer é um usuário final que encontra um problema e que desiste de usar o seu programa para usar outro. Antigamente, a gente tinha uma grande vantagem que a gente tinha poucos programas que faziam a mesma função. E, literalmente, nós éramos reféns de alguns programas. Por isso que o Word, por exemplo, Microsoft Word, predominou por tanto tempo. Porque por muito tempo ele era a opção. Não tinha outras opções razoáveis. A partir do momento que a gente encontra outras opções razoáveis, a chance de alguém migrar de uma plataforma para outra é muito mais elevada. Né? Então, é importante detectar os problemas. E o teste de software tem um papel essencial nisso. Eu tenho a questão da implantação e operação. Eventualmente, o software vai ter de ser inserido dentro de um hardware, de um sistema integrado com outros programas. Então, hoje está muito em voga esse papel de DevOps, né, de ter o papel da operação muito próximo da engenharia de software. Isso está inteiramente relacionado com essa nossa nova visão da engenharia de software, nova visão, digamos, uma evolução da nossa visão da engenharia de software. E além disso, tem muita coisa que entrecorta todos esses itens que eu falei aqui. Por exemplo, qualidade de software afeta engenharia de requisitos, projeto, implementação, teste, implantação e operação. Gestão de projeto, ou seja, quem vai atuar em cada uma desses grandes grupos de coisa, o que é necessário fazer aquelas coisas, quando vai ser feito, o que vai ser feito. Lembrando que eu não tenho um software perfeito que atende tudo o que eu quero. Então, a gente tem que limitar as coisas de acordo com os recursos disponíveis que eu tenho para satisfazer meu cliente. Então, a gestão de projeto é essencial nesse requisito. Tem gerenciamento de configuração, ou seja, como que eu coordeno os artefatos, as coisas geradas durante esse desenvolvimento de software, de forma a compor um produto e eu ser capaz de gerir esse produto. Tá? Então, tem muitos elementos que permeiam engenharia de software e que nós trataremos na semana que vem. Dentro da organização, daquilo que a gente chama de modelo de ciclo de vida e processos de software. Certamente você já ouviu falar de métodos ágeis, Scrum. Scrum, métodos ágeis, eles se encaixam dentro desse arcabouço de processos de software. E dentro do característico de Scrum de ser iterativo, tem a ver com a questão de modelos de ciclo de vida. Isso é tudo assunto para a próxima semana. Já essa semana, a minha mensagem é sobre o que é engenharia de software, o que é um software e por que é importante tratar esse assunto de forma adequada. Como atividades para vocês, vou deixar algumas questões do Moodle. São poucas questões que envolvem um pouco de reflexão sobre o que é software, são algumas características do software, sobre o que é engenharia de software e algumas aplicações. Tá? Vai exigir um pouco de, não muita leitura, mas vai exigir um pouco de pesquisa, mas espero, mas esse é o intuito, que seja um pouco divertido ou que pelo menos seja interessante para vocês pensarem de uma forma mais reflexiva sobre coisas que às vezes passam batido no nosso cotidiano. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, hoje à noite temos aula e estamos à disposição de forma assíncrona. Um abraço a todos.